Na gravação. Começou. Então, boa noite a todos. Hoje é dia 30 de setembro, né? E o objetivo dessa aula é uma aula de dúvidas, né? Então, a gente tem a primeira prova, o conteúdo da prova são os capítulos, principalmente, né? Os capítulos 3, 4 e 5. E vocês têm as listas de exercícios, todas que foram dadas. E aí a ideia é que eu consiga tirar dúvidas de vocês aqui sobre as listas. Eu sei que tem alguns exercícios de elasticidade que vocês não conseguiram fazer em sala ainda, né? Vocês querem começar por aí ou vocês querem ver outros exercícios? Professora, só confirmando aqui os capítulos, que eu acho que é 4, 5 e 6. É, 4, 5. É isso mesmo, 4, 5, 6. Perfeito. Isso mesmo, Léo. São os capítulos demanda, oferta, equilíbrio de mercado, elasticidade, né? Tem aqui, se eu quiser pegar aqui, para confirmar aqui com vocês. Vão cair a primeira parte lá, aquela parte dos princípios, pensando como economista, é mais tranquilo, vai cair, né, gente? Depois vai cair aqui as forças de mercado, oferta e demanda, a parte da elasticidade, e do capítulo 6, que é mais só, né, a parte de oferta e demanda e políticas de governo, tá? É isso mesmo, 4, 5, 6, principalmente. Vocês têm, aí a Jaqueline me passou aqui essas dúvidas mais específicas da parte de elasticidade. Começamos a partir daí, que a gente vai começar do final, ou vocês querem começar alguma coisa, alguém tem dúvidas lá do início, gente? Professora, eu queria que você me desse um exemplo, deslocamento da curva e movimento da curva. Eu queria que você me desse um exemplo de movimento da curva. Eu entendi, a ver se eu estou entendendo certo, eu entendi assim, que o movimento da curva, ele depende do aumento ou quando é reduzido o preço. É isso? Sim. Pois é, mas às vezes, dependendo do motivo, vamos supor, quando tem um deslocamento da curva, muitas vezes, automaticamente, o preço também, ele aumenta um pouco ou diminui, mas aí eu chamo de deslocamento. Aí, por que não seria um movimento, quando eu tenho, mesmo que seja pouco, mas se tiver uma alteração no preço, não deveria ser movimento? Então, vamos lá. Então, boa pergunta, Jaqueline, excelente pergunta, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, para a gente poder trabalhar com essa dúvida da Jaque, tá? Então, eu vou limpar essa tela aqui e vamos começar. Vocês estão vendo a minha tela? A partir de agora, eu não estou vendo vocês. Então, se vocês quiserem me interromper, me chama, tá? Por favor. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, então, a gente tem aqui... Estão vendo a tela, gente? Sim. Sim. Então, vamos lá. Então, aqui... Vamos pegar aqui, tá? Uma curva de demanda, tá? Então, aqui no eixo horizontal eu tenho preço, no eixo aqui, né, das ordenadas, eu tenho a quantidade demandada, né? E aqui eu tenho a minha curva de demanda. Essa curva de demanda, eu posso andar ao longo a minha demanda pode variar, e eu estou tendo variações ao longo da minha curva de demanda. Então, quando eu ando, por exemplo, desse ponto A aqui, daqui lá, peraí. Então. Desculpa, gente. Quando eu ando aqui, do ponto A para o ponto B, o que aconteceu? Aconteceu
uma variação aqui de preço, que eu estava com um preço aqui, ponto A. Então, meu preço aumentou, Jaqueline, fui para esse Aham. preço aqui, e aí a minha demanda caiu, tá? Uhum. Isso é uma variação de demanda em função de uma variação do preço. E é um deslocamento ao longo da curva de demanda. Por quê? Porque a minha quantidade demandada, ela é uma função do preço. Ela é uma função direta do preço, tá? Só que a minha demanda, ela depende de outras coisas além do preço, certo? Então, quando eu escrevo, por exemplo, uma equação de demanda, e essa curva de demanda linear, a gente, toda hora que tocar a campainha, eu vou ter que parar aqui e ir lá. Vocês me desculpem, porque não tem outro jeito de fazer. Então, o que acontece? Quando eu tenho essa curva de demanda aqui, é uma curva de demanda linear. Então, vou escrever aqui uma equação qualquer aqui, tá? Vamos supor 100 menos P, tá? Então, o que que... Ah, meu santo. Gente, eu tinha que ter colocado alguém. Deixa a gente aceitar a pessoa também, professora. Aí a gente faz isso. Mas vocês conseguem fazer? Isso que eu Pra mim não tá perguntei. aparecendo, não. Eu acho que vocês não conseguem. Eu tinha que ter colocado alguém como co-organizador, Organizador, isso. mas eu tinha que ter feito isso lá antes de gerar o link, ter convidado, a pessoa ter aceito, eu ter transformado um convidado em co-organizador. Eu tentei transformar aqui, não tem mais jeito. Mas então, que eu tenho essa curva aqui, então isso aqui está me dizendo o quê? Que a quantidade demandada é uma função direta do preço, ó. Ó, o preço está aqui, tá, Jaqueline? Então, quando o preço varia, minha demanda varia. E aí, essa equação aqui, está subentendido aqui, Jaqueline, tudo o mais constante. Só que a demanda, ela depende de outros fatores, ela é uma função direta do preço, mas tem outras coisas que podem variar a demanda. Por exemplo, a renda. Por exemplo, as preferências. Por exemplo, os preços dos bens substitutos. Então, quando eu tenho um movimento ao longo da curva, que é o que eu estou andando aqui, eu estou andando na curva, eu tenho que ter tido uma variação do preço, porque aqui eu tenho a relação entre demanda e preço. Então, uma variação ao longo da curva, ela está correspondendo a uma variação no preço, tudo o mais constante. Então, está implícito aqui o que a gente chama de ceteris paribus, que escreve em latim assim, que quer dizer tudo o mais constante. Quando eu tenho uma variação do preço, eu tenho uma variação de demanda, eu estou andando ao longo da curva de demanda. Aí você tem toda a razão que, se eu tiver aqui, quantidade, aqui é preço. Se eu tiver aqui, eu estou aqui, ó, com uma demanda, uma quantidade demandada, aqui está a minha quantidade ofertada. E aqui é o meu equilíbrio de mercado, certo? Aí vamos supor que a renda aumentou nessa economia. A renda aumentou, e aí a minha demanda se deslocou. A minha relação entre quantidade e preço, ela não mudou. A minha relação aqui entre a quantidade e o preço, diretamente aqui, não mudou. A minha curva de demanda deslocou para cá, porque a única coisa que variou é o intercepto, tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo aqui, ó.
Vamos pegar aqui. Vou pegar esse exemplo que a gente estava aqui, tá? Bem simples. Que preço? Vamos supor que a nossa quantidade demandada é 100 menos 2P, tá? Então, quando o preço é 10, minha demanda é 80. Quando o preço é 20, minha demanda é 40. Tudo bem, Jaqueline? Sim. Então, estou aqui, 10, 20. Quando o preço é 0 aqui, né? Quando o preço é 0 aqui, a minha demanda aqui seria 100, tá? Então, vou colocar ela aqui, 100. Depois, quando o preço é 10, a minha demanda é 80. Vou colocar aqui. Quando o preço é 20, a minha demanda é 40. Vamos supor que seja mais ou menos aqui. Tá? Então, a minha curva de demanda passou aqui, ó. Passou nesse ponto aqui. Tá passando nesse ponto aqui. Esses 3 pontos aqui, ó. Ela aqui, ó. Tá? Ela é reta, tá? Aí, o que que aconteceu? Suponha que eu tive uma variação da renda. A renda aumentou. Mas se eu tenho uma variação da renda, essa demanda aqui, a minha relação com o preço não vai alterar, mas eu vou deslocar a minha demanda. Então, quando a minha variação com o preço não se altera, essa inclinação fica constante, mas eu desloco aqui a minha demanda. Isso significa que a minha demanda foi toda para a direita, para fora e para a direita, entendeu? Então, esse intercepto aqui vai mudar. Então, minha demanda agora vai ser, sei lá, 200 não. Vamos colocar aqui, 120 menos, ela continua sendo 120 menos 2P. Esse novo ponto aqui da minha demanda, 120. Aí, o que você está me falando? Que eu acho que é isso que está na sua cabeça, tá? Ai, Mônica, mas eu tô aqui com o exercício, tá? Me falando o seguinte, que eu tinha aqui um equilíbrio de preço e quantidade, e aí a minha renda aumentou e a minha demanda se deslocou para cá. Só que quando a minha demanda se deslocou para cá, o novo equilíbrio vai ocorrer com um novo nível de preços. Eu tive um movimento da curva de demanda, eu desloquei a curva de demanda. Mas esse deslocamento da curva de demanda fez com que o novo equilíbrio ocorresse num novo nível de preços. Eu não andei ao longo da curva de demanda. Ao longo da curva de demanda, só quando eu estou falando, a demanda está mantida, tudo mais está constante, eu variei só o preço. Respondi sua pergunta, Jaqueline? Respondeu. Respondeu. É porque a minha dúvida é o seguinte: eu estou tentando entender por que um se chama movimento e o outro é deslocamento. Não, um é movimento, você pode chamar de deslocamento se você quiser, mas um é deslocamento ao longo da curva e outro é um deslocamento da curva. É só isso, Tá. entendeu? Agora eu acho que eu entendi. Um Tá. é um deslocamento ao longo da curva, eu andei ao longo da curva, eu variei o preço, então eu vou andar ao longo da curva, e outro eu desloquei a curva. Tá. Vai ser, por exemplo, o movimento é como se fosse na mesma curva, só que o ponto só vai estar mais em cima. Tá. Entendi. Porque eu variei o preço. Tá. Entendi. Tá? Tá. Quando tem um deslocamento. Não, entendi. Agora eu entendi. Tá. Vamos lá, agora vocês podem me falar as dúvidas, gente. Jaqueline fez a primeira pergunta, vamos lá. O que mais? Professora,
Eu não entendi a questão do deslocamento da curva para a esquerda e para a direita. Então, vamos lá. Júlia. Então, vamos pensar juntos. Vamos de novo lá. Primeira coisa, quais são os fatores que afetam a demanda, gente? O que pode afetar a demanda? A renda. A renda, Peraí. A renda, O os desejo, gostos, isso. as os preferências, preferência, o número de consumidores, número de consumidores, expectativas expectativas, e o preço, né? Subsídios, o preço do próprio bem, o que É. mais? subsídios, Hã? subsídios, Impostos ou subsídios vão afetar o preço, né? O que mais? Os preços dos demais bens, né, gente? Que são os bens que podem ser substitutos ou complementares, certo? Tudo bem, Júlia? Sim, tudo bem. Beleza. Então, vamos lá. Aí, de novo. Mesma. Estão vendo a minha tela? Não. Ainda não, né? Vamos lá. Então, a mesma coisa aqui. Júlia, então, o que acontece? A demanda, a relação, a demanda, que é uma quantidade demandada, né? Então, a quantidade demandada, ela é uma relação, tá? Ela é uma função aqui, tá? Que depende, uma função que depende dos preços, eu dependo diretamente aqui dos preços, mas, né, quando eu escrevo a minha quantidade demandada, né, vamos lá, ela seria uma função que dependeria do preço do próprio bem, do preço dos demais bens, da renda, das expectativas, enfim, que mais? Das preferências, né? Principalmente isso. Só que quando a gente escreve a curva de demanda, a gente escreve a curva de demanda, eu desenho a curva de demanda como uma relação onde eu estou, porque, na verdade, todas essas variáveis aqui, renda, gostos, preferências, expectativas e os preços dos demais bens, eu suponho que eles estão constantes, tá? O que mais varia aqui, além do preço do próprio bem, é o preço dos demais bens. Mas quando eu estou falando de uma demanda, eu estou interessada na relação entre a quantidade demandada e o preço do bem. Então, quando eu estou desenhando uma curva de demanda aqui, eu estou desenhando a demanda supondo que isso tudo aqui está constante. Nada disso aqui está variando. Então, estou analisando só a relação entre a quantidade demandada e o preço do bem. E aí, eu vou ter esses deslocamentos ao longo da curva. Qualquer uma dessas variáveis que alterar aqui, eu vou ter um deslocamento ou para a direita ou para a esquerda. Toda vez que a minha demanda se desloca para a direita, que ela vai para fora e para a direita, é porque eu tive um aumento de demanda. Como assim, Mônica? Por que um aumento de demanda? Por quê? Porque aqui, ó, a quantidade demandada e aqui eu tenho o preço. Então, vou criar uma curva totalmente hipotética aqui, tá? 10, 20, 40. Eu estou falando o seguinte, quando o preço é 10, vamos supor que minha demanda é 50. Quando o preço é 20, minha demanda aqui é
35. Quando o preço é 40, minha demanda é 10. Então, isso aqui é a relação entre preço e quantidade. E aqui está implícito que quando o preço cai, quando o preço aumenta para cá, a minha demanda cai. Uma relação negativa entre preço e quantidade. Tá? E aí, vamos supor, isso aqui está supondo, então, renda constante, os gostos dos consumidores constante, os preços dos demais bens constantes, expectativas constantes, tá? Tudo está constante. Aí vamos supor que eu te falo para vocês, não, mas agora aconteceu o seguinte, a renda aumentou, essa economia ficou mais rica. Aí o que vai acontecer? A relação entre a demanda e o preço não vai se alterar, só que essa curva de demanda ela vai toda deslocar para cá. Porque o que alterou não foi a relação entre a demanda e o preço. O que alterou foi que a curva de demanda toda se deslocou. Então, agora, para um mesmo nível de preços, se antes a minha demanda era 50, agora, para esse mesmo preço 10 aqui, a minha demanda vai ser 70. Então, esse deslocamento é um deslocamento para fora e para a direita, significa que houve um aumento de demanda. Significa que aos mesmos preços de anteriores, a minha demanda está maior. Quando eu desloco para a esquerda, aos mesmos preços anteriores, a minha demanda vai estar menor. Isso vai depender de quê? Da variação. Do que variou. Entendeu? Variou aqui as preferências, de maneira que os consumidores passaram a querer mais esse bem. Então, um choque de demanda positivo, aumentou a minha demanda. O preço dos demais bens caiu. É um choque negativo. A minha demanda vai para a direita ou vai para a esquerda, Júlia? Vai para a esquerda. Vai para a esquerda. As expectativas de que vai aumentar a inflação aumentou. Minha demanda vai para a direita ou vai para a esquerda? Esquerda. Não, vai para a direita. Porque eu vou consumir mais daquele bem, porque eu acho que o preço vai aumentar, né? Entendi. Entendeu? É, Alguém a levantou a mão. expectativa foi eu mesmo. Oi? Professora, eu queria te perguntar, fazendo favor, se dá para mostrar a diferença do movimento, tipo assim, da curva, de deslocamento e movimento, tipo assim, são coisas diferentes, né? É o que eu respondi para Jaqueline, Adriana. Não sei se você já estava na sala. O movimento é quando eu ando ao longo da curva, entendeu? Então, eu estou perguntando, por exemplo, se eu tiver uma variação do preço, não sei se tem alguém querendo entrar aqui, deixa eu só ver isso. Não, é gente que está levantando a mão mesmo. Né? Se eu tiver uma variação do preço, então vamos pegar aqui, vamos pegar um exercício aqui, tá? Vamos pegar aqui. Ai, deixa eu ver. Vamos pegar aqui o exercício 1, tá? Primeiro exercício aqui da lista de demanda. Isso fica mais claro para vocês. Então, aqui está falando assim, que a curva de demanda por consultas médicas por copagamento. Então, a demanda tem essa equação aqui, 100 menos 5P. Aí está dizendo, se o copagamento for zero, qual vai ser a demanda, gente? Quanto vai ser a demanda? Máximo. Hã? Vai ser 100. Tem. Vai ser 100.
Quando o preço é 0, a minha demanda por consultas aqui é 100. Estou substituindo aqui, né? Se o copagamento agora é 10, quanto é a minha demanda? 50. 50. Esse movimento, Adriano, o que aconteceu aqui? Aqui eu tive que inicialmente aqui, né? Meu preço era 0, minha demanda era 100. Aí estou dizendo que agora, sei lá, meu preço é 10, minha demanda é 50. Isso é um movimento, o quê? Ao longo da curva de demanda. Houve uma variação de preços e uma variação de demanda. Isso é um movimento ao longo da curva de demanda. Agora, se eu chegar para você, então tudo que varia a relação aqui, eu alterei o preço, eu altero a demanda, estou andando ao longo da curva, tá? Agora, se eu chegar para vocês e falar assim, que agora aumentou a renda, de maneira que a minha demanda agora é 200 menos 5P. O que aconteceu com essa demanda, Adriano? Ela mudou a inclinação dela? Não. Ela caminhou totalmente, sim. 5P. Então, não mudou a relação dela com o preço. A inclinação dela, se era essa aqui, continua sendo essa. Ela é traçada novamente mais à direita, então. Exatamente. Mas eu tive um deslocamento... Ai, gente, desculpa, tem horas que eu estou doida. Eu tenho que pegar uma régua. Então, quando a minha demanda é 200, né, vamos pegar o mesmo caso. Antes, quando o preço era 0, aqui era 100, né? Agora, quando o preço é 0, minha demanda é 200. Então, esse intercepto vai ser lá em cima, entendeu? Só que essa inclinação aqui, dada por esse ângulo aqui, ela não mudou, porque isso aqui permaneceu constante. Então, quando eu tenho um deslocamento da minha demanda, é como se eu estivesse mudando só o meu intercepto aqui, por algum motivo, que é as variações que não são as variações de preço. Entendeu? Tá claro isso, Adriano? Obrigado, professor. Ok. Vamos lá. O que mais, gente? Parar de compartilhar aqui para vocês me falarem as dúvidas, e eu volto. Quem mais tem dúvida aqui? Quer perguntar? Eu queria dar um exemplo só para ver se eu entendi a questão da diferença do trade-off e o custo de oportunidade, que é uma coisa que eu acho que eu não sei se eu entendi a diferença. Tá. Mas o trade-off seria, vamos supor, a escolha de ficar em casa e trabalhar. O trade-off seria eu fazer a escolha entre ficar em casa e trabalhar, a melhor escolha para mim naquele momento. E o custo de oportunidade seria o pagamento que eu iria perder se eu não fosse trabalhar. Tudo tem a ver, tipo, com dinheiro, assim? O custo de oportunidade, eu estou pegando uma outra opção que eu teria, né? Então, eu estou pegando uma segunda opção que eu teria para eu valorar a oportunidade de eu utilizar aquele recurso naquela alternativa que eu escolhi, tá? Então, tem horas que essas coisas parecem que são as mesmas. O trade-off é porque toda vez que eu escolho uma coisa, eu deixo de escolher outra. Então, são trocas, não tem jeito. Na vida, você sempre está fazendo trocas. Mas eu não necessariamente, eu estou falando dessas trocas e estou calculando qual que é o custo de oportunidade. O custo de oportunidade, eu vou tentar valorar qual é o que eu estou deixando de obter ao eu fazer aquela escolha, tá? Então, quando você decide alocar o recurso
em uma política e decide não alocar em outra, você tem um custo de oportunidade, que é pacientes que você vai deixar de tratar por uma outra coisa. É um custo de oportunidade. Entendeu? Mas tem um trade-off envolvido nessa escolha. Então, as duas coisas, elas estão juntas, Júlia, mas elas são diferentes, tá? Então, o exemplo que você deu aí, né? Então, por exemplo, o custo de oportunidade, às vezes ele vai além da escolha. Tem até um exercício aqui que fala do custo de oportunidade de uma pessoa que trabalha como taxista, e aí ele vai para uma consulta. E essa consulta, ela demora, ele gasta para, sei lá, para deslocar para consulta, vamos supor, ele gasta 1 hora e mais 1 hora na consulta. Aliás, desculpa, o exemplo é que tem um copagamento que ele paga e ele gasta 2 horas, 1 hora na consulta e 1 hora para se deslocar. E ele é um taxista, ou Uber, do jeito que você quiser, para cada hora que ele trabalha, ele ganha R$ 50. Qual foi o custo de oportunidade dele de ir na consulta? O custo de oportunidade dele de ir na consulta foi quanto? Foi as horas que ele deixou de trabalhar. Então, ele deixou de trabalhar 2 horas, então foi R$ 100. Mas, além disso, ele teve que pagar mais um copagamento. Então, mais os R$ 20 do copagamento. Então, o custo de oportunidade dele foi que ele deixou de consumir outros bens, ele consumiu uma consulta médica ao invés de consumir outros bens. Ao consumir essa consulta médica, ele gastou, não é porque ele gastou, o custo dele foi de R$ 120, porque se ele tivesse trabalhado, ele teria ganho R$ 100 e ele gastou R$ 20 porque ele tinha que pagar o copagamento. Entendeu? Entendi. A última dúvida, mas no caso do meu exemplo, né? Eu poderia ter ficado em casa e descansado. Essa coisa de emocional, assim, tem a ver também? Eu Sim, poderia ter aí descansado. como que você mensura o custo de oportunidade? Você pode incluir os custos de oportunidades só os custos monetários, ou você pode incluir os custos intangíveis também, entendeu? Então, por exemplo, os custos intangíveis é a melhora no seu bem-estar, por exemplo, entendeu? Aí, tudo vai depender da sua análise, tá? Não é só não trabalhar e ficar em casa. Eu tenho um descanso, aquilo me gera um bem-estar, aquilo me gera. Aí, se eu for valorar isso também, aí eu tenho que ter uma metodologia para valorar isso. Aí, ok, você vai. Mas você pode falar, não, os custos de oportunidade são medidos só pelo custo do trabalho. Aí é uma forma de abordar o problema, entendeu? Sim, entendi. Tá? Quando você for ver avaliações econômicas, isso é super importante, porque tudo depende, depende da sua metodologia, do que você vai incluir, entendeu? Aí é uma decisão do pesquisador nesse caso aí, né? Entendeu? Aí vamos falar, não, as doenças mentais estão cada vez mais relevantes, então incluir esses custos é fundamental, porque isso reverte lá na frente para a sociedade, etc. Então, você está dando um argumento, você quer incluir isso, não quer incluir só o custo do não trabalho, entendeu? O que mais, gente? Vamos lá, gente, tem muita gente aqui, tem 38 pessoas para ter. Já esgotamos as dúvidas? Não, né? Professora, na prova, você vai deixar algumas fórmulas para a gente usar, certo?
Eu vou fazer a prova com as questões, fórmulas como? Você quer dizer o quê? Por exemplo, na última aula de equilíbrio, o Paulo, não sei, eu esqueci o nome dele, passou algumas fórmulas. E aí, ele deixou a fórmula, só que a resolução dele, não lembro ao certo qual questão que foi, não foi utilizando a fórmula. Acho que até a Jaqueline também poderia me auxiliar nisso, que ela fez uma pergunta para ele. Aí a gente ficou na dúvida, como ele não usou a partir da fórmula, a gente ficou com medo, por exemplo, você vai deixar a fórmula lá no final da prova e a gente não vai saber colocar a questão na fórmula, entendeu? Se Não vou puder deixar a explicar. fórmula, não. Vocês vão ter que saber calcular as coisas que tiverem lá. A única fórmula que vocês têm que saber, a única fórmula que vocês usam é a fórmula da elasticidade, né? Então, É porque, Mônica, ele deu uma fórmula e depois usou o ponto médio, porque parece que era mais fácil. E aí a primeira fórmula, ela é bem extensa, e a gente, na hora que a gente viu, a gente ficou sem saber. Na hora de resolver o exercício, aí ele falou, não, pode usar o ponto médio, porque é mais fácil. E aí a gente, assim, ela está perguntando, a Sofia está perguntando, porque se você vai cobrar a não, fórmula nós só mesmo, vamos usar o cálculo da elasticidade pelo ponto médio. tá. Mas eu posso fazer um exercício aqui com vocês para a gente esclarecer, se tiver dúvida sobre isso, que eu acho que vale a Se pena. puder, ajuda. Então, vamos Eu lá. acho que aquela questão que eu te pedi dos exercícios dos últimos, eu acho que vai ter questão para resolver em relação a essas questões, porque ele corrigiu em sala, só acho que o 1, o 2, o 4 e o 6 parece, o 3 e o 5 ele nem deu, deixou para fazer em casa, né? Que não tinha dado tempo. Vamos fazer. A gente pode fazer quanto vocês quiserem, tá, gente? Eu estou aqui à inteira disposição de vocês, tá? Vamos fazer até vocês tirarem todas as dúvidas, tá? Mas eu acho que na primeira vocês já vão conseguir, mas vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que... Eu vou compartilhar de novo, tá? Essa tela está funcionando? Vocês acham que está bom assim? O quadro aqui para vocês está funcionando? Tá dando para funcionando. acompanhar? Ah, então beleza. Porque esse quadro eu até comprei, porque eu tinha isso por causa da pandemia, e depois eu perdi meu cabo aí para poder dar aula para vocês, eu comprei. Mas vamos lá. Primeira coisa é a gente entender o conceito de elasticidade. Antes da gente ir para a fórmula, vamos entender o conceito de elasticidade. Então, quando a gente está falando de elasticidade, a mais comum, gente, é elasticidade, preço da demanda, tá? A gente vai ter várias elasticidades, mas vamos falar da primeira, que é a mais fácil, depois a gente estende isso. Então, o que é elasticidade, preço da demanda? Então, como o nome diz, né, e como eu expliquei para vocês aqui, a quantidade demandada é uma função do preço, né, do preço do próprio bem aqui. Então, toda vez que o preço varia, a gente tem uma resposta da demanda, uma variação da demanda, né? Essa variação da demanda pode ser uma variação grande ou pequena. Mas grande ou pequena não quer dizer muita coisa. Para eu poder entender como que essa variação aconteceu, eu tenho que ter uma forma de medir essa variação da demanda em função da variação que ocorreu no preço. E a elasticidade, ela fala exatamente dessa variação. Ela nada mais é do que uma sensibilidade da demanda, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou querendo entender quão sensível é a minha demanda. Eu não gosto de perguntar. Oi? Nossa, meu microfone abriu aqui sem querer. Quão sensível é a variação da minha demanda em função da minha variação de preços.
tá? Então, de uma forma muito simplista, tá, gente? Muito simplista. Essa elasticidade, a gente chama ela de elasticidade preço-demanda, e ela tem um sinal negativo. Por que vocês acham que ela tem um sinal negativo? Por que ela tem um sinal negativo, gente? Porque é inelástico? Hã? Porque é inelástico? Porque o quê? É inelástico? Inelástico? Não. Porque essa elasticidade aqui está falando de uma variação da demanda em relação a uma variação do preço. Toda vez que o preço sobe, o que acontece com a demanda, gente? Cai. Cai. Diminui. Então, a relação entre o preço e a demanda é sempre o quê? Inversa, né? Ou seja, negativa. Então, por isso que essa elasticidade preço da demanda, ela é negativa. Então, a elasticidade, ela está relacionada a essa variação da quantidade em relação à variação dos preços. Só que a gente não mede essa variação aqui em valores absolutos, porque não faz sentido. Não faz sentido eu falar que a demanda variou em 200 unidades e o preço variou em R$ 1. Eu não posso dividir unidades por preço. Isso não existe, não tem como eu fazer isso aqui. Como eu estou querendo entender essa variação, essa forma de eu medir a variação aqui, ela ocorre da seguinte maneira. Ao invés de eu trabalhar com as unidades, eu trabalho com uma variação que é percentual. Então, eu faço aqui a variação, né? Isso aqui vai me falar quanto que é a variação em termos percentuais da demanda e a variação em termos percentuais do preço. Só que o que eu coloco aqui no denominador, eu poderia colocar a demanda inicial, ou poderia colocar a demanda final, ou poderia colocar a demanda média, gente. Entendeu? O que a gente está fazendo é calculando essa variação percentual em função dessa variação que a gente está chamando aqui de demanda média, que é o ponto médio da demanda. Entendeu? Porque se eu coloco a demanda final, eu vou ter uma variação percentual que é maior. Se eu coloco a demanda inicial, eu vou ter uma variação que é menor. Então, uma forma de lidar com isso é trabalhar com ponto médio aqui. Tá claro isso, gente? E aqui eu faço a mesma coisa. Ó. Então, eu calculo essa variação em função do ponto médio. Então, para calcular a elasticidade, eu tenho que estar com variação percentual da demanda em relação à variação percentual do preço. Então, é por isso que eu mensuro tudo em função dessa variação percentual e calculo aqui o ponto médio. Certo? Tudo bem, gente? Então, vamos ver um exercício aqui. Vamos ver um exercício aqui. Me dá só um segundo aqui, gente. Vamos lá. Então, nesse exercício aqui,
Está me falando o seguinte, que eu tinha um hospital, cobrava, o hospital, esse é o exercício, vocês querem fazer o 3, né? Vocês querem fazer o 3, né? Vocês já fizeram um em sala, não é isso? Eu pedi para o 3 e para o 5, mas aí, se alguém tiver um outro, Não é tudo a mesma coisa, né? Não vai mudar nada, mas é tudo a mesma coisa que Jaque. Cadê a borracha, gente? Isso que me complica. Bom, vamos para cá. Tá, vou pegar aqui. Então, o 3, eu estou falando o seguinte, que o plano de saúde, então existe uma coparticipação e que o plano de saúde, essa coparticipação, então, aqui, no T0, ela era R$30, e depois o plano de saúde aumentou essa coparticipação e ela foi para R$50, tá? E que a consulta, quando a minha coparticipação era 30, a demanda de consultas era 5, e quando a coparticipação foi para 50, a demanda de consulta era 4. E aí está pedindo para a gente calcular a elasticidade, preço da demanda. Como é que a gente vai fazer, então? Então, a primeira coisa, que eu vou fazer, eu vou calcular a variação. Então, vamos lá. Qual foi a variação que ocorreu na minha demanda? Eu vou começar pela demanda, gente, porque a elasticidade de preço da demanda é a variação da demanda em relação à variação de preço. Então, a minha demanda inicial, né, era 5, e a minha demanda final foi 4. Então, a minha variação de demanda é o quê? 4 menos 5. Então, minha variação de demanda foi menos 1. Ok, gente? Tudo bem, gente? sim, Essa variação de demanda é em termos absolutos, mas eu quero em termos percentuais. Quero saber quanto que é essa variação em valor percentual, o percentual de variação. Para eu calcular o percentual de variação, eu vou calcular a minha demanda média. Que é isso que eu estava dizendo para vocês. Poderia calcular isso em relação à demanda inicial ou final, mas eu posso calcular em relação à demanda média. O livro traz o cálculo em função do ponto médio. Então, a minha demanda média é o quê? Minha demanda inicial era 5, minha demanda final era 4, dividido por 2. Então, a minha demanda média é 4,5. Então, quanto é a minha variação percentual da demanda? É 1 dividido por 4,5. Ai, gente, não consigo tirar isso daqui. Pensar isso aqui. 1 dividido por 4,5, que vai dar 22,22%. 22,22%. Ok? Aí, eu vou calcular agora a minha variação de preços. Quanto foi a minha variação de preços? Bom, o copagamento no primeiro momento era 30 e foi para 50, né? Então, o meu preço final era 50 menos 30. Então, minha variação de preços em valores nominais foi de 20. Mas em termos percentuais, qual foi a variação? Quanto que foi o aumento desses preços em termos percentuais? Então, eu vou calcular isso em relação ao preço médio. O preço médio aqui, o copagamento médio, foi quanto? Foi 50 mais 30, dividido por 2, que dá 40. Então, a minha variação de preços aqui, o meu aumento foi de
50%, que é 40 dividido por 80. Aliás, desculpa, 20 dividido por 40. Tô doido. Tá, gente? Minha variação de preço percentual foi 20 dividido por 40, que vai dar 50%. Ok? Ok, gente? Ok. Então, qual foi a minha variação, a minha elasticidade, preço da demanda? É a minha variação da demanda aqui, em termos percentuais, dividido pela variação do preço em termos percentuais. Pode colocar isso aí. Vai dar o quê? Minha variação da demanda em termos percentuais foi menos 22,22. E a minha variação do preço foi o quê? 50%. Então, quanto que vai dar essa variação aqui? Vai dar mais ou menos menos 0,44. Então, essa demanda é elástica ou é mais inelástica, gente? Inelástica. Inelástica. Por quê? Menor que 1. Menor que 1. Exatamente. Menor que 1. Quando a gente fala menor que 1, a gente está falando sempre em módulo, tá, gente? Então, em módulo, ela é menor que 1, tá? Porque é menos 0,44, né? Mas eu estou falando em módulo, tá? Só para ficar mais claro isso. Então, ela é menor que 1. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a variação percentual da demanda foi muito menor do que a variação dos preços. Essa demanda aqui, ela é pouco sensível. Por quê? Porque o preço aumentou muito, o pagamento aumentou muito e a minha demanda variou. Ela reagiu, sim, mas ela reagiu muito menos. Então, ela é mais inelástica. Quanto mais perto do zero, mais inelástica, quanto mais, né, quanto maior do que 1, ela é mais elástica. Tá claro isso, gente? Então, Tá claro. Aí, na pergunta C, me pergunta quais são os riscos. Eu respondi que eu não vi risco, porque se não tem uma variação, porque a pessoa está disposta a pagar a qualquer preço, porque deve ser um bem necessário. Aí tá errado falar que eu não vejo risco? aí, primeiro, você tem que responder a letra B, né, já, que está falando assim, se o objetivo da operadora é reduzir a superutilização, a medida foi eficaz? Não. Não, não foi eficaz. Por quê? Porque o copagamento aumentou muito e a demanda aumentou pouco, ou seja, a demanda reduziu pouco. Ou seja, na verdade, essa demanda aqui, eu não tinha tanta superutilização. É isso que ela está me falando. Uhum. E aí, quando eu estou perguntando quais os riscos dessa política em termos de acesso e saúde populacional, é o quê? É de eu reduzir uma demanda que não era uma demanda de excesso de utilização. Eu reduzi uma demanda que é uma demanda o quê? Uma demanda necessária, né? Esse que é o risco que eu tenho aqui. Porque, entendeu? Aí já é mais de interpretação mesmo, né? Para a gente trazer um pouco para a gestão aqui, para vocês contextualizarem um pouco a questão da elasticidade, por que a gente está estudando elasticidade, né? Por que é importante entender esse conceito, tá? Mas operacionalmente, gente, o que vocês vão fazer aqui, tá? A gente calcula. Para calcular a elasticidade, a primeira coisa, a gente calcula a variação da demanda em quantidade. Aí o exercício vai te dar lá. Aí o segundo passo, eu calculo a variação da demanda em termos percentuais. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, calcular a demanda média
E aí, depois, eu pego aquela variação da quantidade e divido por essa demanda média. Aí, eu faço a mesma coisa com o preço. Calculo a variação do preço. Depois, eu calculo o preço médio. Depois, eu calculo essa variação percentual do preço, que é a variação do preço dividido pelo preço médio. E aí, depois, por fim, eu calculo a variação da demanda dividido pela variação do preço. Então, esses são os passos para calcular a elasticidade de preço da demanda. A única coisa que eu não falei aqui para vocês é que a variação da quantidade é sempre a demanda final menos a demanda inicial. A variação do preço, a mesma coisa. É o preço final. Meu Deus do céu, não sumiu aqui. Eita. Sumiu. A variação do preço é a mesma coisa, é o preço final menos o preço inicial. Tá claro isso, gente? Quer fazer outro exercício? Quer fazer o 4? Vamos fazer o 4? Vocês fizeram o 4 na sala? O 4 fez na sala. Da variação da receita, tudo? Paulo tinha falado que não tinha feito. Não, o 4 fez na sala. É porque ele pediu para fazer na sala. O 1, o 2, o 4. Aí depois, não, o 1, o 2 e o 6. Aí depois sobrou um tempinho, ele pediu para fazer o 4. Aí ficou sem fazer o 3 e o 5. Então, vamos fazer o 5. Mas se alguém tiver dúvida no 4, eu faço de novo, tá? Quer fazer o 5, então? Vamos fazer o 5. Sim. Professora, se puder fazer o 4, porque eu realmente não entendi também essa parte da receita. Então, vamos fazer o 4, depois a gente faz o 5. Vamos lá. Então, exercício 4. Então, o exercício 4 está falando assim, é sobre as vacinas. Vocês estão com a lista, gente? É bom estar com a lista aí, né? Só para não ter dúvida. Então, o enunciado fala, uma clínica particular oferece vacina contra gripe por R$90. Então, a vacina custa R$90. Ao reduzir o preço para 70, então, agora a vacina caiu para 70. A demanda passa de 2.000. Então, quando o preço era 90, a demanda era 2.000. Quando o preço cai para 70, a demanda passa para 3.000 doses. Tá? Ok? Aí eu estou pedindo primeira coisa, calcula a elasticidade, preço da demanda. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê, gente? Agora vocês já sabem. O que nós temos que fazer? Primeiro passo. Passo 1 aqui. O que nós vamos fazer? Calcular o quê? Variação de quê? Da quantidade. Da quantidade. Só tem Jaqueline nessa sala, gente? Variação da quantidade. Quanto que é a variação da quantidade? É a demanda final, 3.000, menos a demanda inicial, 2.000. Então, a variação da quantidade foi o quê? 1.000 doses. Mas a gente quer calcular essa variação da quantidade em termos percentuais. Então, passo 2, nós vamos calcular a demanda média de doses. Quanto que é a demanda média? 2.000 mais 3.000 dividido por 2. 2.500.
Então, agora a gente pode calcular a variação da demanda em termos percentuais. Então, o que que a gente vai ter? A gente vai ter 1.000 dividido por 2.500, que vai dar... Quanto vai dar? Estou aqui. Vai dar aqui 0,4, 40%, né? Vai dar 40%. Então, essa variação da demanda aqui foi de mais 40%. Aí, o que que nós vamos fazer agora? Vamos calcular a variação dos preços. O que que aconteceu com os preços? O preço da vacina era 90, foi para 70. Então, quanto foi a variação do preço? Foi 70 menos 90. Foi menos 20. Qual que é o preço médio? Porque eu quero a variação em termos percentuais. 70 mais 90 dividido por 2. Então, 160 dividido por 2, 80. Então, qual é a variação percentual? Tô colocando esse símbolo aqui, tá, gente? Mas tá meio esquisito. Variação dos preços em termos percentuais. Vai ser menos 20 dividido por 80. Então, quanto que o preço caiu? Caiu 25%, não é isso? Vai dar 1/4. Vai dar 25%. Então, quanto que é elasticidade preço da demanda? Elasticidade preço da demanda vai ser a variação da demanda em termos percentuais dividido pela variação do preço em termos percentuais. A variação da demanda foi de 40% dividido pela variação do preço, que foi menos 25. Então, menos 25. Então, vai dar o quê? Vai dar 1 menos 1, vírgula quanto? 0,6. 0,6. Essa demanda é elástica ou inelástica? Elástica. Elástica. Porque em módulo, ela é maior do que 1, né, gente? Isso. Tá? Então, em módulo, ela é maior do que 1. Então, a minha demanda de vacinas foi altamente elástica. Só que aí, na letra... Então, calculamos a letra A, tá? A gente quer saber o que vai acontecer com a receita da clínica. O que é a receita? O que é a receita? A receita é dada pelo quê? Preço Preço vezes a quantidade. vezes a quantidade. Aí, quem que falou que estava com dúvida dessa questão? Fui eu. Júlia? Alice. Larissa? Alice. Alice. Aí, Alice, o que acontece? Como a receita é preço vezes quantidade, se a variação do preço for maior do que a variação da quantidade, né? Isso pode acontecer quando a sua demanda for inelástica, né? Aí o preço aumenta muito e a sua demanda cai pouco, mesmo o preço aumentando, pode ser que a sua receita, mesmo o preço aumentando, a sua receita pode aumentar. O que vai acontecer com a receita vai depender da elasticidade da sua demanda. Entendeu? Por quê? Porque o que acontece com que o vendedor está ganhando depende da variação de preços e da variação de demanda. Então, por exemplo, eu posso reduzir um pouquinho o meu preço, mas se a minha demanda aumentar muito, mesmo eu tendo reduzido o meu preço, a minha receita vai aumentar, porque a minha demanda é muito elástica. Então, vale a pena eu reduzir o preço, porque eu vou ganhar uma fatia de mercado muito grande. Mas, se a minha demanda for pouco elástica, não vale a pena eu variar o preço, entendeu? Por isso que essa questão está explorando essa questão da receita. Então, aqui, nesse item 4, tem alguém querendo entrar, gente?
Tá? Neste item, ou foi alguém querendo emitir? Nesse item 4 aqui, que eu estou explorando a receita, está perguntando o que acontece com a receita. Então, a receita, no primeiro momento aqui, a receita total era quanto? Era 90, que era o preço da dose da vacina, vezes 3.000 doses, né? Não, 3.000? Não, 2.000 Vezes doses. 2.000. Então, a minha receita era quanto? 90 vezes 2.000. 18.000, né? 18.000 não, 180.000, né? 180.000, 180.000. Num segundo momento aqui, o que aconteceu com a minha receita? Meu preço caiu para 70. Mas a minha demanda aumentou para 3.000. Então, quanto foi minha receita? Minha receita agora é 210.000. Então, o que aconteceu com a receita? Ela aumentou. Por que ela aumentou? Porque, embora o preço tenha caído, a quantidade variou muito mais do que a variação dos preços. Aqui, ó. Então, quando a quantidade aqui, quando a curva foi, como a minha demanda é elástica, minha variação da receita, ela foi positiva, no sentido de que ela aumentou, mesmo eu tendo reduzido o preço. Tá claro, Alice? Tá sim, agora eu entendi. Obrigada. Aí a letra C pergunta quais fatores que não estão relacionados ao preço que podem influenciar a demanda de vacinas. O que pode acontecer, gente? O que pode variar? Pode ser preferências, né, gente? Aconteceu isso, né? As pessoas mudaram as preferências dela em relação às vacinas, né? Aumento de doenças, né? Campanhas de vacinação. Campanha de vacinação, expectativa em relação a doenças, né? Tudo isso pode afetar. Ok? Tá claro, Alice? Tá sim, obrigada. Vamos para a questão 5, então. Então, exercício 5 está falando. Em um município, a prefeitura estuda subsidiar exames laboratoriais. O que é subsidiar, gente? O que é dar um subsídio? Ele vai disponibilizar um valor, né, para que seja diminuído o preço, né? Isso. Então, ele vai dar um subsídio para o preço cair. Subsídio, né? Vamos ver o que ele está falando. Então, ele vai dar um subsídio para que as pessoas, para que o laboratório possa cobrar um preço mais baixo, certo? Então, está falando que as pesquisas mostram que a elasticidade de preço da demanda é menos 0,2. Então, menos 0,2 é elástica ou inelástica, gente? É inelástica. É inelástica. Então, a quantidade demandada aqui, ela reage muito pouco, a variação da quantidade é pouco sensível à variação dos preços. Certo? Sim. Tá. Aí tá falando assim, se o preço cair 50%, então a variação dos preços for de 50%, qual vai ser a variação esperada da quantidade demandada? Então, para a gente fazer isso, o que a gente tem que fazer? Basta a gente fazer o quê? A conta reversa, né, gente? Porque eu já conheço a minha elasticidade, certo? Eu já sei qual é a elasticidade aqui, certo, Jaqueline? Ela é 0,2. Sim. Eu sei que a elasticidade preço da demanda, ela é a variação da quantidade
em termos percentuais, dividido pela variação do preço. Uhum. Eu sei que essa elasticidade de preço da demanda é menos 0,2. E eu sei que a variação do preço foi de 50%. Tá? Então, na verdade, né, 50% é 0,5, tá? Vou escrever aqui, porque aqui está em 0,2, vou escrever aqui em 0,5, tá? Então, se eu sei isso aqui, eu vou conseguir calcular qual que vai ser a minha variação na demanda, certo? Tá? Poderia Sim. colocar 50% aqui, não vai fazer diferença, não. Posso manter os 50% aqui, foi bobagem. Posso manter 50% aqui. Então, o que é a minha variação na quantidade aqui, em termos percentuais? Quanto vai ser? Ela vai ser menos 0,2 vezes os 50%. Que vai dar quanto? Que vai dar 10%. Então, eu sei que eu calculo, é só fazer a conta ao contrário aqui. Se eu tenho quanto foi a variação de preços, e eu sei qual é a resposta que a minha demanda dá, em termos de sensibilidade, de elasticidade, basta eu fazer a conta ao contrário. Esse número aqui é esse vezes esse. Então, menos 0,2 vezes 50% vai ser 10%. Porque tem que voltar, né? É a conta reversa. Tá claro, Jaque? Tá claro, mas eu precisaria fazer essa conta, porque olha para você ver, quando ele fala comigo que é inelástico, e já falou comigo que é 0,2 porque é inelástico, então eu já sei que não vai sofrer variação. De Não, qualquer vai sofrer forma, variação, só que vai ser uma variação muito menor do que foi a variação dos preços. então, Ela aí não é vai ser... totalmente inelástica. Se ela fosse zero, que ela era totalmente inelástica. Você tem que calcular quanto vai ser a variação. Ah, tá. Entendi. Se fosse zero, era totalmente inelástica. Quando a minha demanda aqui, ó, né, que eu tenho preço e que eu tenho quantidade, se eu desenhar dessa forma, tá? Se a minha demanda é totalmente inelástica, para qualquer preço, ela está fixa aqui, ó. Ela está constante, para qualquer preço. Totalmente inelástica. Não variou nada. Preço pode ser qualquer um aqui, ó, que a minha demanda está constante. Entendeu? Sim. Aí ela é totalmente inelástica, mas aqui eu tive uma variação de 0,2. Então, eu tenho que voltar aqui na conta, é só usar a fórmula, Entendi. tá? Então, gente, essa fórmula aqui, para quem tinha me perguntado lá no início da aula, essa fórmula aqui, que é a variação da demanda em termos percentuais dividido pela variação do preço, isso aqui vocês têm que decorar, não tem jeito não. Porque isso aqui não é nem decorar, é simplesmente saber falar o conceito em termos matemáticos. A elasticidade é a variação da quantidade em termos percentuais em relação à variação dos preços em termos percentuais. Isso tem que saber. Aí vocês têm que saber que para calcular o percentual, a gente calcula o ponto médio. Isso vai cair na prova. Vai cair na prova exercício de calcular a elasticidade. Vai cair. A prova está muito dentro das listas. Vai cair, tem que saber calcular isso aqui. Ô, professora, no caso, está perguntando assim na B, o subsídio terá grande ou pequeno impacto? No caso, ele vai ter pequeno impacto, né? Exatamente, porque a elasticidade é pequena. Então, mesmo eu reduzindo o preço, a minha demanda não vai variar muito. Entendi. E, de qualquer forma, quem vai levar o benefício é o consumidor, né?
nesse caso aqui, o que está falando aqui, a discussão, né? Está falando aqui, o subsídio terá grande ou pequeno impacto sobre o acesso? Pequeno, vai ter Pequeno. muito pequeno. E discuta se o subsídio é uma política custo-efetiva. Não é custo-efetivo, porque a demanda aqui não é sensível a preço. Para o governo aumentar essa demanda aqui, né, de exame, ele teria que aumentar outras coisas. Né? Ele teria, sei lá, que viabilizar o acesso a consultas, por exemplo. Aumentar o número de laboratórios, por exemplo. Aumentar não, eu não sei se é o número de laboratórios, mas vamos supor que você está numa área Perto, remota. ué. Não, pode ser. Estou tentando complementar o seu. Porque não é preço, tá, Adriano? É só na hora que eu falei. É porque o problema não é um problema de oferta necessariamente. Mas vamos supor que você está falando assim, vamos supor que você está numa área remota e lá não tem laboratório. Aí sim, aumentar a oferta de laboratórios, mas levar laboratórios para localidades onde não existem laboratórios e aí o custo de oportunidade é muito alto para fazer o exame, por exemplo. Aí sim, porque as pessoas, elas vão na consulta, pegam o pedido de exame e acabam não fazendo. Né? Ou ter uma política de maior adesão para as pessoas seguirem com o tratamento, né? Política de conscientização, certo? Então, não é por causa do preço que elas não estão fazendo, porque a demanda é pouco sensível ao preço do exame. Tá claro, Adriana? Eu só quis dizer para você que aumentar o número de laboratórios aqui, é porque quando a gente pensa assim, vou aumentar o número de laboratórios, que aí o preço do exame vai cair. Não vai adiantar. É isso que eu estou dizendo. Tá? Mas se for porque eu quero reduzir o custo de oportunidade da pessoa fazer o exame, aí sim, ok. Tá? Então, se cair na prova, Entendi. explicar, tá? Mais dúvida aqui na questão 5, gente? Não. Sim ou não? Não, não tem dúvida, não. É só, assim, às vezes eu acho um pouco difícil a gente pensar, assim, além, eu acho que é porque é o início, né? A gente ainda está aprendendo a pensar, igual você fala, como gestor, né? Aí a gente tem essa dimensão, às vezes, assim, é difícil. A gente vê a variação, a gente acho que sabe identificar quando ela é grande, quando ela é pequena, mas às vezes saber o motivo, igual essa daí, eu pelo menos eu não sabia, eu respondi, né, que ela não era efetiva, isso eu respondi, mas o motivo, muitas vezes, assim, eu não compreendo ainda, porque, por exemplo, eu sei que vai dar um subsídio, e mesmo assim as pessoas não se interessaram e não quiseram aquele produto, né? Aí esse pensamento assim, por que elas não querem esse produto? Esse aí além, eu não consigo ainda imaginar. Se é porque não é procurado mesmo, se as pessoas, o acesso está difícil, essas questões é que eu acho mais assim, difícil, essa interpretação eu acho mais difícil. Tá, tudo bem. Aqui é uma tentativa minha de trazer um pouco para o contexto de vocês, tá? Uhum. Já que, assim, então, assim, você pode discutir a questão. Na prova, vai cair mais a economia mesmo. Tá. Mas na lista, eu quis trazer uma lista mais interessante. Então, eu tentei fazer uma lista que tivesse também essas discussões, ficar só a coisa econômica, tá? Então, foi um Não, pouco... eu acho excelente. Essa discussão que a gente tem aqui, eu acho muito válida, porque a gente aprende a olhar dessa forma, a gente vai além, né? Que a gente, como, igual eu estou te falando, está iniciando, às vezes a gente não consegue, por exemplo, se você cobrasse isso a primeira vez na prova, às vezes eu não ia conseguir desenvolver esse raciocínio. Mas é muito bom essa discussão, porque a gente vai ouvindo várias opiniões e vendo que tem várias formas de pensar. Sim, perfeito, exatamente, perfeito.
Vocês querem ver a questão 6? Vocês chegaram a fazer a questão 6 na sala? Não. Pode fazer, professora. Então, vamos. Então, o exercício 6 está falando diferenças de elasticidade. Então, tem 2 serviços aqui, tá? O exame de sangue básico. Então, o exame de sangue básico. Que tem uma elasticidade de menos 0,3. E uma cirurgia eletiva de estética, que tem uma elasticidade de menos 2. Então, primeira coisa, o exame de sangue básico, ele é a curva de a demanda é elástica ou é inelástica? Ou mais, é mais elástica ou mais inelástica, gente? A de sangue é inelástica. Mais inelástica. E a de estética é mais elástica. Isso. Quer dizer o que isso? Se o exame de sangue ser mais inelástico, quer dizer o quê? Quando é que a gente faz exame de sangue? Quando a gente vai ao médico? Sim, quando a gente precisa, né? É. Quando a gente vai ao médico, a gente está fazendo exame. A gente não vai fazer exame de sangue, você passou ali no laboratório, o preço do exame caiu, você fala, vou aproveitar e vou fazer mais um aqui. Não, a gente não faz isso, né? Caiu o preço, dificilmente você vai aumentar a sua demanda de exame de sangue e vai fazer de novo, certo? Agora, a cirurgia eletiva estética é uma coisa que eu posso escolher, né? Então, na sociedade vai ter mais gente fazendo, vai ser muito mais sensível ao preço. Se o preço cair, né? Eu ouvi dizer, outro dia eu vi que tem uma cidade aqui em Minas que tem cirurgia bariátrica barata. Vocês viram essa reportagem? Que tem até várias pessoas indo lá só para fazer cirurgia. Eu esqueci o nome da cidade. É um turismo médico mesmo. As pessoas vão lá para fazer essa cirurgia, a cirurgia bariátrica, e porque o preço é mais em conta. Então, a cirurgia eletiva estética, né? Então, vamos falar de uma cirurgia mais. Vamos falar de uma cirurgia de pálpebra, sem ser a de pálpebra quando a pessoa já está com problema na visão, tá? Uma cirurgia mais estética mesmo. Se o preço cai, eu vou esperar que vai ter mais gente fazendo. Se o preço sobe, vai ter menos pessoas fazendo. A demanda é bastante sensível, vocês concordam? Sim. Então, é isso que a gente está perguntando. Por que essas elasticidades são diferentes? Porque um é um exame que eu faço por necessidade. O outro é um exame que eu faço porque que ele é eletivo, quando eu escolho fazer, né? Não é um exame que eu estou fazendo por necessidade. Tudo que está relacionado à nossa necessidade, gente, a demanda de medicamentos, ela é mais elástica ou mais inelástica, gente? Vamos falar de medicamento para doença crônica. Inelástica. Ela é inelástica. Na verdade, nesse caso, ela é totalmente inelástica. Porque se é uma doença crônica, eu não posso ficar sem o medicamento. Então, mesmo que o preço suba, eu não vou alterar. E se for uma demanda, por um medicamento que é controlado, mais ainda, eu não tenho, mesmo que o preço caia, eu não vou demandar mais, porque eu demando aquela dose que eu consigo tomar. Vocês concordam? Sim. E o que acontece? Quando a demanda é pouco elástica, o consumidor ele tem pouca capacidade de responder àquela variação de preços, né? Então, se o preço aumenta, o consumidor não tem como responder. Então,
mercado onde a demanda é inelástica é um mercado que o consumidor é muito ruim para o consumidor quando a demanda é mais inelástica. Significa que ele precisa daquilo ali, que aquela quantidade não tem como ser alterada, né? Tá? Aí a gente está perguntando aqui na letra B, quais os impactos para prestadores privados que buscam aumentar preços em cada serviço? Então, se eu aumentar o preço do exame de sangue, o que vai acontecer com a demanda? Vai alterar muito ou pouco, gente? Vai alterar pouco. Vai alterar pouco. Então, quando ele aumentar preço, né? Na verdade, quando ele aumentar preço, a demanda vai o quê? Cair pouco. Então, a receita desse prestador privado vai aumentar ou vai diminuir? Diminui pouco. Não, vai Não, aumentar. caiu, mas aí o pessoal está pagando. Vai aumentar, mas também aumenta um pouco. Aumenta, depende da variação do preço, né, É. Jaque? É verdade. Agora, da cirurgia eletiva, se eu aumentar o preço, a minha demanda vai cair muito. Aí, o que vai acontecer com a minha receita? Vai cair. Vai cair. Vai cair. E aí, a gente está falando, o que isso pode influenciar a regulação do setor de saúde suplementar? Aonde que é mais importante eu ter uma regulação? No setor de demanda elástica ou no setor de demanda inelástica? Inelástica? No setor de demanda inelástica. O preço de medicamento é regulado, né, gente, no Brasil. O preço de procedimento estético eletivo, não. O governo está preocupado com o preço de medicamento, porque se o medicamento ficar muito caro, né, as pessoas precisam daquele medicamento. Então, a regulação, em geral, ela está preocupada com, né, a regulação no setor saúde, eu estou preocupado com setores onde o consumidor não tem capacidade de resposta. Certo? Sim. Ok. Não era isso a questão 6, tá? O que mais que vocês estão em dúvida? Cadê meus alunos falantes? Léo, Isidoro, hoje estão caladinhos. Manuel, Só no camarote olhando aqui. só no camarote, tá bom. Estou observando hoje. Tá bom, gente. Tá tudo tranquilo, né? Estou imaginando que tá tudo tranquilo. O que mais, gente? Das outras listas, estão com dúvidas? Professora, tem como disponibilizar o gabarito dessas listas depois? Não é bem minha ideia, não. Sabe por quê, Alice? Senão ano que vem eu tenho que mudar tudo de novo. É porque é para a gente estudar para a prova mesmo. Não era minha ideia disponibilizar gabarito, não. Porque, por causa disso que eu estou te falando. E, enfim. Então, Era só pra gente saber se o jeito que a gente fez aqui, se o raciocínio tá certo, né? Porque depois a gente fez e tá achando que tá certo e não é o que a gente imaginou. pergunta aí o que você está em dúvida. Assim, eu ainda tô olhando melhor, então eu acho que eu não consigo já te dar uma questão certa. Como eu tô Entendi. acompanhando essa aqui, Tá bom. Mas, assim, os exercícios estão muito dentro dos slides, do que foi dado em sala, assim, não foge muito, né, assim, são muito aplicados, muito diretos, assim, muita coisa que eu fiz foi tentar trazer para o contexto da gestão, sabe? Para vocês terem essa preocupação, vocês conseguirem trazer para o contexto de vocês. Mas, enfim. A prova,
são 20 questões, ela é de múltipla escolha, tá? Mas vocês vão ter que fazer os cálculos, tá? E tá muito dentro do que tá aqui, gente. Se vocês fizerem todas as listas, e aí vocês podem trocar entre os colegas, que é a maneira de corrigir, tá, Sofia? Eu acho que não tem como sair, assim, pode errar uma ou outra, claro que pode, mas não vai fugir disso, entendeu? Professor, o Paulo falou que não ia ter problema a gente usar a calculadora. Você confirma? Certinho? Confio. Tá Só não bom. pode ser do celular, tá? Não, tá, tranquilo, a gente vai levar a calculadora. Aí pode fazer os cálculos com lápis, com o que quiser na prova, e marcar a alternativa correta, tá? Não é bom levar a calculadora, porque essas continhas são meio chatas, pra vocês não gastarem tempo fazendo conta, tá? A prova vale 25, são 20 questões, então, assim, se errar uma ou duas, não vai alterar a nota, não vai ficar ruim, não. Tem muito espaço para vocês conseguirem tirar a nota boa. E é bem dentro do que está aqui dos slides, não tem muita. Eu não estou fugindo do que foi dado, não. Professora, teria como. Pode falar. Obrigada, Júlia. Teria como você fazer a questão 6 do exercício de equilíbrio? É que eu não estava na aula que foi feito o exercício, e aí eu fiz em casa, mas eu tô com algumas dúvidas. Aí eu queria só ver mesmo a resolução. Vamos lá. Exercício 6, né? Isso. Vamos lá. Vou compartilhar aqui de novo. É bom porque a gente não fez nenhum de equilíbrio, então acho que é bom. Então, o exercício 6, para quem não tiver com a lista, gente, está falando o seguinte: a demanda de cirurgias eletivas é dada por essa equação aqui, 1.500 menos 3P. E a oferta de cirurgias eletivas é dada por 1.300 mais 2P. Então, a gente está perguntando, determine o equilíbrio inicial. Então, como é que a gente determina o equilíbrio? Nicole, você que perguntou, né? Isso. Como é que a gente acha o equilíbrio de mercado aqui? Como é que eu vou achar o equilíbrio? É a quantidade demandada pela quantidade ofertada. A É igual, quantidade né? demandada tem que ser Igual à quantidade ofertada. Exatamente. No equilíbrio, a demanda é igual à oferta, né? No equilíbrio, se eu estou aqui, a curva de demanda, aqui a curva de oferta, o equilíbrio é onde eu tenho a interação da oferta e demanda, então a minha quantidade de equilíbrio e meu preço de equilíbrio estão determinados por essa interação da oferta e demanda. Então, aqui, o que a gente faz? A gente iguala a oferta e a demanda. Então, 1.500 menos 3P tem que ser igual a menos 300 mais 2P, ok? Então, como é que eu faço? Passo isso para cá, vai ficar 1.800, vai ser igual a 5P. Então, P vai ser igual a... quanto vai dar essa pontinha aqui? 360? Isso. Vai dar... Não,
360, isso mesmo, 360. Meu preço de equilíbrio vai ser 360, e a minha quantidade, aí para eu calcular a quantidade de equilíbrio, tanto faz, como a quantidade é igual na oferta e na demanda, se eu substituir em qualquer uma das duas, dá a mesma coisa, tá? Então, se eu substituir aqui na demanda, vai dar 1.500 menos 3 vezes 360, vai dar 420 aqui no final, mas vai dar 3 vezes 360, vai dar 500 menos 1.080, né? 1.080, 1.500 menos 1.080, 420. Se eu substituir na oferta, né, ia dar menos 300 mais 2P, P é 360, então ia dar menos 300 mais 720, que vai dar 420. Mesma coisa. Então, o seu equilíbrio aqui, qual é o equilíbrio? Meu preço de equilíbrio. O equilíbrio é dado pelo vetor de preços e quantidade. Então, meu preço de equilíbrio, 360. Minha quantidade de equilíbrio é 420. É isso aqui que é o meu equilíbrio inicial. Vou responder a letra A, tá, Nicole? Beleza. Aí está falando lá, o governo impõe um preço teto de 300. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho um preço teto significa o quê? Um preço máximo, certo? Então, eu coloquei um preço máximo aqui. Quando eu coloquei um preço máximo, então agora eu vou calcular a minha demanda a esse preço. Se ele colocou que o preço máximo é esse, a minha demanda é quanto? 1.500 menos 3P, certo? E ele Isso. colocou que o preço máximo é 300. Então, a esse preço, a minha demanda vai ser 900. 1.500 menos, não, desculpa, vai ser 600, o contrário. 1.500 menos 900 vai ser 600, tá? Ok? Ok. Mas quanto vai ser minha oferta? Minha oferta, a esse preço máximo, vai ser menos 300, mais 2 vezes 300. Então, vai ser menos 300 mais 600, vai ser 300. Então, a minha quantidade demandada são 600 e a minha quantidade ofertada são 300, porque o governo pôs um preço máximo aqui. E ele pôs um preço máximo que é abaixo ou acima do preço de equilíbrio? É abaixo. Abaixo. Então, se ele pôs um preço abaixo do preço de equilíbrio, esse preço aqui é um preço que vai mudar a minha situação de mercado, né? É um preço que faz diferença. Então, quando ele coloca esse preço aqui, o que vai acontecer? Ele vai gerar um desequilíbrio nesse mercado. Vai ter o quê? Excesso de oferta ou excesso de demanda? Excesso de demanda. Excesso de demanda. Exatamente, porque ele pôs um preço, né? Eu estava aqui, ó, onde o meu equilíbrio, né, estava ocorrendo quando o preço era 300 e a minha demanda aqui era 420. Esse era o meu equilíbrio aqui. Não, 300 não, né? 360, desculpa. Aí ele veio aqui e colocou um preço que é abaixo do preço de equilíbrio, esse preço aqui, ó, 300. Só que quando o preço é 300, a minha demanda é essa aqui, ó. Quantidade demandada está dando essa curva aqui. A minha demanda é 600. E a minha oferta, né, quando o preço é 300, a minha oferta é essa aqui, ó. Então, eu tenho um excesso de quê? De demanda.
porque minha demanda é 600 e a minha oferta é 300. Essa diferença aqui, ó, é o meu excesso de demanda. Ok? Tá claro, Ok. Nicole? Tá, sim. Aí a gente está falando aqui, discuta os efeitos de controle de preços. O efeito do controle de preço é que eu impeço que o mercado encontre esse equilíbrio, né, gente? Então, quando eu coloco um controle de preços, eu vou gerar ou excesso de demanda ou excesso de oferta, depende se o preço, né, se o preço é abaixo do preço de equilíbrio, como era ali, eu vou gerar um excesso de demanda, né? Tá? Então, eu tiro o mercado do meu equilíbrio. Vou ter mais gente querendo comprar do que gente querendo ofertar. E aí eu tenho que, se eu vou colocar isso, eu vou ter que colocar, vou ter que criar condições para atender esse mercado. Não adianta só eu fixar um preço. Certo? Sim. Obrigada, professora. O que mais, gente? Vocês têm de dúvida aí? As listas de oferta e demanda, elas tinham muito exercício bem básico, né? Muito sobre isso, o que desloca a demanda, movimenta ao longo da curva de demanda. Basicamente, era bem usar a equação e achar o preço. Oi. Uma, uma dúvida até boba, mas só para ter certeza. As questões da prova, elas vão ser no mesmo nível de dificuldade dos exercícios, das listas? Sim. Sim. Ah, ok. Não, é porque às vezes podia acontecer, né, às vezes da senhora fazer algo um pouquinho mais difícil, mas só para saber mesmo. Não, eu faço a prova de maneira que o aluno que fez bem as listas, ele dá conta de fazer. É claro que dentro da lista tem exercícios mais difíceis, dentro da prova, vão ter exercícios um pouquinho mais difíceis, exercícios um pouco mais fáceis, né? Mas se você conseguiu fazer a lista, você vai conseguir fazer a prova, com certeza. Beleza, era só isso mesmo. Obrigado. Professora, os capítulos para a gente ler são quais mesmo? Que eu acho que o Paulo tinha falado que era 1, 2 e 3. Não, 4, 5, 6. Tá? É o capítulo de equilíbrio e forças de mercado. Os capítulos 1 e 2 são os capítulos do início da matéria, da parte do trade-off, dos princípios da economia. É importante ler, tá? Mas vai cair menos na prova. Vai cair mais o 4, 5, 6. Então, assim, se tiver com pouco tempo, lê mais o 4, 5, 6. 1 e 2 eu esperava que vocês já tivessem lido bastante, né? Foi o início da matéria, tá? Tem mais dúvida, gente? Se tiver mais dúvida, a gente pode fazer um intervalo e voltar. Se não tiver, aí eu encerro a aula aqui. Mais alguma coisa? Eu vou corrigir as listas, tá? Colocar lá. Eu tô
eu estou sempre atualizando aquele cronograma para vocês, então é bom acompanhar aquele cronograma, tá? Mas agora que vocês fizeram, né, o dia final para entrega das listas todos é a data de hoje, tá? Que vence todas as listas. As primeiras 2 atividades, eu já pontuei, foram aquelas atividades que a gente fez em sala, mas vocês não devem estar enxergando isso ainda. Depois que eu corrigir essas listas todas, eu vou soltar a nota dessa, e aí eu deixo vocês verem todas essas listas, tá? Se eu ainda não tiver voltado, não preocupa, qualquer problema de pontuação, depois eu resolvo com vocês, não precisa ficar aflito, tá? Agora, quem deixar de entregar fora, tem um desconto, tá? Então, e as listas eu sei que estão abertas até hoje, tá bom? Fechou. Mais alguma coisa que vocês queriam perguntar, gente? Professora, eu estava procurando minha lista, que a Nicole pediu para você voltar nessa questão aí essa última aí. Aí eu estava procurando minha lista aqui, porque eu tinha ficado em dúvida com ela aqui, agora que eu encontrei minha lista. Eu até acho que copiei errado aqui, mas eu queria aproveitar para tirar essa dúvida. Olha só, nessa questão aí, o preço de equilíbrio era 180. Mas aí o governo não, falou... 180 não. Na que a gente fez era 360. Ah, tá. Mas, peraí, deixa eu ver. Só um negócio aqui, peraí. Acho que a gente olhou, Jaqueline, era a 6, acho que é a que você tá falando, é a número 5, não? É porque para mim tinha dado um preço, o preço de equilíbrio era porque na hora que você... Ah, é menos 300, né? É menos 300. Não, tá certo, é porque acho que eu coloquei como 300, é por isso. Ah, então tá. Não é só... Veio a dúvida por conta disso mesmo. É porque acho que eu coloquei como menos... Porque a oferta, o intercepto, é negativo, na verdade, né? Assim, na verdade, se o preço for 0, eles não vão ofertar de jeito nenhum. E, na verdade, para eles ofertarem, tem que estar um pouco acima, entendeu? Por isso que você tem esse menos 300. Uhum. Entendeu? Entendi. Não agora que eu entendi, que é porque eu acho que eu tinha copiado errado, é por isso. Mas tá tranquilo, agora que eu entendi aqui, olhando o exercício, é porque eu achei, fui conferir, mas eu copiei errado aqui, tá certo. Beleza. Tá bom? Obrigada, viu? De nada. Gente, mais alguma dúvida? Eu vou parar a gravação aqui, porque eu acho que não tem ninguém que tem dúvida. Senão fica gravando tudo.